Deus abençoe a todos os nossos irmãos e preciosos ouvintes desta programação. Mais uma vez estamos aqui novamente para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus revelada para este dia, que tenha sido uma bênção para as muitas pessoas e causado um despertamento, tem causado uma preocupação em muitas pessoas que têm ouvido a nossa programação através dessa emissora. Pessoas de todos os lugares que estão ouvindo a programação, que nos ouvem e ligam para nós, entram em nosso site e assim elas querem saber mais sobre a palavra de Deus, querem ter o seu entendimento aberto para as coisas de Deus já sendo reveladas, já tendo sido reveladas por meio do ministério desse último dia, que tem vindo com o objetivo de restaurar a fé original de volta aos nossos pais, trazendo filhos nesses últimos dias, convencendo e convertendo o coração dos filhos deste último dia para a mesma doutrina e o mesmo pensamento e o mesmo dizer e o mesmo parecer dos nossos pais primitivos, que começou na primeira era com a doutrina dos apóstolos. Como nós sabemos, a doutrina dos apóstolos é a única maneira pela qual devemos basear nossa fé, nossa regra de fé e também o nosso cristianismo. O cristianismo, através da morte, ressurreição, da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, propagou-se por meio do ministério apostólico, por meio dos apóstolos, nos quais tem preparado a igreja como base fundamental para o resto das eras das igrejas, no sentido que as cartas paulinas, que são as 14 de Paulo e as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, de todos esses, Filemão, todos esses são o fundamento pela qual as igrejas do futuro deveriam se fundamentar e, como regra de fé, tomar a base apostólica para poder crer. No entanto, eu quero agradecer a todos vocês por mais esta audiência, por mais este estudo da palavra que nós viemos a esclarecer determinados pontos das Escrituras concernente à conduta de certos ministérios que chocam, evidentemente, diretamente com a palavra de Deus e também choca com os ensinamentos de Pedro, de Paulo, enfim, dos apóstolos. Nesta programação, eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes para um assunto muito importante e que merece nossa atenção, porque principalmente nesta era que nós estamos vivendo, que é uma era sumamente da mulher, é uma era inteiramente pelas quais julgam os direitos iguais, é uma era laodiceana, onde a mulher tem assim sido um objeto pelas quais o inimigo, Satanás, tem tomado esta parte feminil, esta parte fraca, esse vaso mais fraco, e tem tentado fazer dela um vaso mais forte, parecer com caráter masculino, formas masculinas e também determinadas ações que somente ao homem deve fazer. Mas isto é por causa do espírito da era de Laodiceia, que os põe para fazerem determinadas coisas que chocam com as Escrituras. E eu quero falar
nesta noite, nesta programação, sobre por que as mulheres não devem ser pregadoras. Por que elas não devem ser ministras? Por que elas não devem ser obreiras, pastoras, diaconisas, missionárias? Nesta programação, eu quero, juntamente com vocês, ir falar um pouco desse assunto, elucidar esse assunto, para que vocês possam ter a compreensão e verificarem dentro da palavra de Deus se é assim como os apóstolos ensinavam. E nós vamos observar diante das Escrituras. Nós encontramos que a Bíblia diz que o episcopado é algo importante na vida de uma pessoa que deseja um ministério. Mas o episcopado, nas quais uma pessoa se sente chamada, dirigida, com um chamamento de Deus no coração, nós também sabemos que Deus, Ele tem suas leis colocadas nesta palavra para que os homens possam obedecê-las. E, no entanto, o ofício sacerdotal, o ofício ministerial, nunca foi e nunca será, não se encontra ordenadas mulheres para poder exercer a função sacerdotal, ministerial. Nós podemos vasculhar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver, não verá em nenhum momento Deus chamando mulher para exercer o ofício sacerdotal. Nós encontramos, por exemplo, muitas pessoas que, pela falta de revelação, indagam, por exemplo, a juíza Débora, indagam, por exemplo, Rebeca, que pastoreava o rebanho de seu pai, mas ali não está falando de rebanho de pessoas, ali eram ovelhas do mato, ovelhas que comia grama, que comia capim. Não era pessoas que comia feijão, comia arroz, não. Débora, a juíza em Israel, ela era juíza sobre o povo de Israel. Ela não era juíza sobre a igreja. Ela não tinha direitos sobre a igreja. Ela era juíza sobre o povo, nos tempos dos juízos, não sobre os sacerdotes, não sobre os sacerdotes. Você não vê em momento algum a juíza Débora, de forma alguma, tomando a posição em algum tipo de serviço sacerdotal. Então, nós observamos que também nós podemos observar que nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse não encontramos nenhuma mulher exercendo a função sacerdotal, pois esse nunca foi e jamais será o projeto de Deus para a mulher. O projeto de Deus para a mulher está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a seguir, 12 a seguir. Leia em casa e você vai ver o projeto de Deus para a mulher. 1 Timóteo 2, 12 a seguir. Então observe bem que em toda a Bíblia podemos ver qual é o pensamento de Deus sobre as mulheres. E encontramos a objetividade das Escrituras sobre este assunto. No Antigo Testamento, Deus diz para Moisés que no tabernáculo onde o Senhor iria habitar, tudo deveria ser segundo o que Deus estabelecesse para o modelo. Isso nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 9.
e para o ministério sacerdotal, o Senhor constituiu somente homens. Êxodo, capítulo 28, versículo 1. No serviço sacerdotal, para o ministério, Deus só constituiu somente homens. Verifique em sua Bíblia, em Êxodo 28, versículo 1, você encontrará isso. Jamais houve mulheres exercendo este ofício. Mas talvez você possa pensar que isso é machismo, que isso era apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele escolhe 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 1. E 12 homens, 12 apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 2 e o versículo 4. E então nenhuma mulher chamada para fazer nenhum tipo de serviço ministerial. Quando vamos para as cartas de Paulo, por exemplo, e as de Pedro, eles também apresentam o mesmo parecer sobre este assunto. Como vimos antes, ao longo deste assunto, dessa série de mensagens que nós estamos trazendo, para o seu esclarecimento, para o seu melhor entendimento, o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos que Deus irá julgar os segredos dos homens segundo o seu evangelho. Observe que em Romanos capítulo 2, versículo 16, Paulo diz em sua carta que Deus irá julgar os homens segundo o seu evangelho. O evangelho pelas quais Paulo se designa como escolhido de Deus para ser ministro e apóstolo aos gentios, para trazer-lhe a palavra de Deus, proporcionar à igreja do Senhor Jesus Cristo uma posição literal e espiritual diante do nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo, para que em cima disto, aos tempos posteriores e nas eras posteriores, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao encontrarmos com Ele nos ares, Jesus possa encontrar esta mesma igreja limpa, imaculada, da mesma maneira pelas quais Ele a deixou no princípio, com as verdades escriturísticas colocadas para serem obedecidas. Então Paulo disse que Deus irá julgar o segredo dos homens segundo o seu evangelho. Isto não é machismo, isto é biblismo, e você deve prestar atenção nisto, vocês pregadores, vocês homens que ficam assentados em suas igrejas, atrás do púlpito, em frente de vocês, à frente de vocês, uma mulher ministrando, dando-lhe um ofício de pastora, missionária, diaconisa, obreira, sendo que isto é inescriturístico, é mentira do diabo, no sentido em que a mulher possa exercer o ofício sacerdotal para dar a ela esses títulos que não lhe é permitido por Deus. E nós vamos ler as Escrituras e vocês podem pegar caneta e papel para nós observarmos a palavra. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê que Ele foi o mesmo ontem, você deve muito perceber e entender que Ele é o mesmo hoje. E você deve saber que Ele será também eternamente. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Então vamos observar aqui
Paulo, o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, olha o que o apóstolo Paulo disse: porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Vamos observar esta palavra. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Quando nós falamos e não admitimos de forma alguma que a mulher seja uma pregadora, uma ministra, assim entre aspas chamando, isso não quer dizer que é uma doutrina local da igreja, é uma doutrina do tabernáculo. Não, pelo contrário. Isto foi um mandamento do Senhor, conforme o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos chegar lá, mas espere um pouco as Escrituras. Não fique nervoso, não fique nervosa, não fique andando para lá e para cá, não fique excomungando, xingando o pregador que está lhes falando, indo contra o seu sistema, mas seja humilde, pega a caneta, pega o lápis, pega o papel e nota as Escrituras, e então você provará se você é um cristão ou não, se você aceita a palavra ou nega a palavra. Vamos observar em 1 Coríntios, capítulo 11, eu estou falando primeiramente da autoridade que Deus deu a Paulo. Quero que vocês prestem bem atenção no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Observe: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tudo que Paulo ensinou foi recebido do Senhor. Não pense vocês, mulheres, nós não estamos contra a pessoa, o humano, o ser. Nós estamos contra as obras que vai contra a doutrina dos apóstolos, que vai contra a palavra. E igrejas que não estão se importando com isto vão colher o que estão plantando. Eles ficarão para trás na grande tribulação por ter triturado a palavra, por ter pisado na palavra e por não ter olhado para o conselho apostólico, para a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui primeiro, antes de nós mostrarmos as Escrituras sobre a posição da mulher, eu quero lhes mostrar a autoridade de Paulo que Deus lhe deu. Vamos observar para vocês verem, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo o seminário, não é segundo a escola teológica, não é segundo o curso de bacharel, de teologia, onde você estuda 4, 5 anos e sai lá com um papel na mão, com um diplominha na mão, como se tivesse sido autorizado a pregar. Meu irmão, o Espírito Santo é que coloca homens no ministério, homens que nascem com ministério, homens que são chamados desde o ventre. Ministério não se adquire com um papelzinho na mão, com um diploma assinado por outro cabeça, homens ensinando homens. A nossa liderança vem do céu. Qual foi a escola que Pedro foi? Qual foi a escola que Paulo foi? Qual foi a escola que os apóstolos foi? Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de algum homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então observe bem que ele disse que uma certa vez ele subiu a Jerusalém por uma revelação. E não havia subido a Jerusalém porque escreveram uma carta e deram uma ordem para ele.
Mas observamos, então, a autoridade que Paulo tinha, porque nós encontramos que o fato da Bíblia não dar à mulher o direito nenhum de pregar a palavra, não é porque as mulheres não possam fazer alguma coisa. A Bíblia, por exemplo, Paulo aponta algumas mulheres, por exemplo, que estavam em torno do seu ministério, algumas mulheres que ele se dirigiu como cooperadoras no Evangelho. Mas em lugar nenhum Paulo está pondo elas no ministério. Eram cooperadoras no sentido em organização, em sentido de comida, em sentido de roupa, de hospedagem, de hospedar os irmãos, de dar uma assistência e assim por diante. Como ele diz em outro lugar, como Pedro fala, para as mulheres mais velhas falarem para as mulheres mais novas, para serem moderadas, castas, decentes. E isso não quer dizer que isto é um ministério conferido a elas, de forma alguma. Quando Paulo se dirige a algumas irmãs como cooperadoras no Evangelho, Paulo não está se dirigindo como elas sendo ministras ordenadas a assumir ao posto de ministério. Não, de forma alguma, porque assim Paulo estaria contra o próprio mandamento que Deus lhe havia dado no livro de 1 Coríntios 14, 34 a seguir, e no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Mas vamos observar aqui que mesmo nós tendo uma gama de referências bíblicas para provar para os nossos irmãos e ouvintes que estão ouvindo a palavra, que a mulher não pode exercer um cargo, um ofício de ministério, para exercer o ofício sacerdotal, para ocupar um púlpito, uma plataforma e assim ensinar as pessoas, mesmo com uma gama de escrituras e referindo-se à base doutrinal, que é a doutrina dos apóstolos, nós observamos que existe uma certa resistência por meio de várias igrejas denominacionais pelo fato delas entrarem diretamente naquilo que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que haveria um tempo em que a sã doutrina não seria suportada. Eles não suportariam esse tipo de doutrina, não suportariam de forma alguma ficar com a palavra do jeito que ela é, mas tendo comichão nos ouvidos, eles iriam negar ouvir a verdade, voltando às fábulas e amontando para si doutores conforme e andando segundo os seus desejos e princípios dos seus corações e não segundo a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, está nos dizendo isto. Então, sobre a mulher não ser pregadora, não é um mandamento meu, não é um mandamento de Paulo, não é um mandamento de Pedro, é um mandamento do Senhor. Não é um mandamento de Tiago, não é um mandamento de nenhum dos apóstolos, é um mandamento do Senhor. E nós vamos provar aqui nas Escrituras, para vocês verem aqui diante da palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, para nós observarmos isso aqui. Observe bem, quero que vocês prestem bem atenção, no capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Nós temos que entender que ali a igreja não estava vivendo sobre
os ditames da lei, mas a lei aqui referida refere-se à palavra, não mandamentos do Antigo Testamento, mas refere-se em no seu todo toda a palavra. Observe bem, quero fazer aqui uma parênteses nesse versículo 34, que com isso aqui, isso não quer dizer que a mulher possa tomar o microfone ali, né, e dar um testemunho do que Deus fez na sua vida, dar um testemunho de sua vida, sua experiência, cantar um hino, né, apresentar um hino ao Senhor, né, e assim por diante. Também não quer dizer que ela não possa sair ali na rua e entregar um panfleto, fazer um convite à pessoa, mas Paulo está dizendo aqui, falando sobre o ofício, falando que ela não é ordenada a ter um ofício para poder exercer um cargo no ministério sacerdotal, para poder falar, no sentido ensinar, porque isto não lhe é conferido a ela. Não lhe é conferido a ela. Então, no versículo 35 de 1 Coríntios 14, diz o seguinte: e se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. É indecente que elas ensinem, que ela use de autoridade sobre o marido, porque o marido é o cabeça da mulher. E, no entanto, Cristo é o cabeça do homem. Então, vocês observem que existe uma escalação, existe uma forma espiritual, uma hierarquia nesse sentido, porque primeiro foi formado o homem e depois veio a mulher. E o homem e a mulher não foi feita para dominar e exercer autoridade sobre o homem, mas a mulher foi criada, foi feita para que o homem a dominasse, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, e ele te dominará. Então observe bem que se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos. Bom, eu quero fazer uma parêntese aqui, porque nem todas as mulheres têm maridos cristãos. Tem maridos que leem a Bíblia, que leem as Escrituras, para fazer uma interrogação, uma pergunta. E nem todos são cristãos. Mas aqui, falando Paulo aos Coríntios, para a igreja de Corinto, Paulo está falando, rechaçando, corrigindo a igreja de Corinto, porque havia algumas mulheres mal intencionadas, com espíritos religiosos, querendo exercer o ofício e o cargo sacerdotal, na qual não lhe era conferido. E quando Paulo chegou, quebrou aquele espírito, colocando a mulher no seu devido lugar que cabe a ela. Bom, continuemos no versículo 35 de 1 Coríntios 14. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Que coisa horrorosa! Que desvario! Que desgraça ver mulheres à frente do púlpito. Tem mulheres subindo ao púlpito com calça esporte, com mini saias. No Antigo Testamento, a plataforma sacerdotal não podia passar de 3 degraus para as pessoas não verem nem o tornozelo do sacerdote. E nós vemos hoje púlpitos onde as mulheres estão seminuas em cima da plataforma, onde aquela renca de ministros atrás delas, e eles ali ouvindo, no caso ela exercendo autoridade sobre eles, pois se ela não pode ter nem autoridade sobre o seu marido, vai ter autoridade sobre o marido das outras.
É indecente. A Bíblia está dizendo que é indecente que as mulheres ministram, ensinem nas igrejas. É indecente. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Ó, meus amados ouvintes, veio a palavra para você? Ou saiu de dentro de vocês? Creio que esse negócio de ordenar a mulher para o ministério não veio da Bíblia, não. Saiu do meio de vocês. Saiu do meio do seminário, saiu do meio da denominação, saiu do meio da igreja, mas não saiu da Bíblia, não. Não saiu do meio da Bíblia, não. Saiu do meio de vocês. Do meio de denominações, de credos e de homens que rebaixaram a guarda e deixaram o mundo entrar dentro da igreja e oficializar mulheres para o ministério, onde a Bíblia condena todos esses atos. 37, 1 Coríntios 14. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. É mandamento de Paulo, é? É mandamento de Paulo? Paulo escreveu o mandamento que Deus disse. E aí, você quer ficar com quem? Hein, ministro? Hein, pastor? Hein, irmã? Você vai ficar com quem? Com o que a igreja diz? Com o que o seminário diz? Com o que o seu credo diz? Onde você aprendeu? Você aprendeu isso da sua igreja ou está aprendendo isso aqui da Bíblia agora? Hein? Mas não me venha com essa conversa dizendo: mas isso foi lá para os tempos de Paulo, foi para os tempos dos apóstolos, e nós estamos vivendo em outra era, e assim por diante. Então você vai procurar fazer uma Bíblia para você. Vá criar uma Bíblia para você. Vá traduzir uma Bíblia para você. Vá para uma gráfica e faz uma Bíblia para você, ordenando para você mesmo. Porque a Bíblia original, a palavra de Deus original, não permite tais coisas. É um absurdo diante de Deus, é um anátema, como diz Paulo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas Paulo disse para os ignorantes, Paulo disse para esses que tentam subjugar, que tentam se arrastar por ali e colocar uma desculpa aqui, uma desculpa por ali, uma desculpa que isso, uma desculpa ali. Paulo disse para esses no versículo 38, você acha que Paulo não saberia que tais espíritos seriam arrogantes e ignorantes que não atenderia para a palavra? Olha o versículo 38 de 1 Coríntios 14, mas se alguém ignora isto, que ignore. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo. Então, observe bem que isto é uma doutrina apostólica que veio por meio de um mandamento do Senhor. Em uma análise mais profunda, podemos ver que não era apenas para os membros da igreja de Corinto que Paulo escreveu. Não era, mas para todos os santos, como vimos nestes versículos, pois Deus não tem duas palavras. O que Deus estabeleceu para uma igreja, Ele também estabeleceu para as outras igrejas. Senão haveria repartições, e não é isso que a Bíblia ensina, mas sim que todos falem a mesma coisa e tenham um mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo também disse que a lei ordena que as mulheres estejam caladas nas igrejas, e na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei.
Romanos 3, versículo 31. Mais adiante nós vemos que Paulo disse aos coríntios: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Veja o quão sério é isso. Não podemos ter a ousadia de falar o que a Bíblia não fala. A palavra de Deus não saiu de nenhum concílio de Nicéia e de nenhum concílio de organização religiosa, seja ela denominacional, seja ela de que for a sua etnia, mas a palavra saiu da boca do Deus Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo diz abertamente: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, versículo 36. É Deus quem manda as mulheres que não preguem a palavra, não exercitem esse ofício para ministrar, tendo os títulos, chamando de pastora, missionária, diaconisa, obreira. Isso é um absurdo, isto é um espúrio, não pode haver tal coisa. Isto choca com as Escrituras e com o restante da Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 14, a Bíblia diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isto é o que se refere à Bíblia. Isto é o que está falando a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Está você sujeita, mulher? Ei, está você sujeita? Você que está aí com esse ofício de pastora, diaconisa, missionária, obreira, você está sujeita? Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine. Você diz: ah, mas isso foi Paulo. Paulo é machista. Mas o que ele diz em 1 Coríntios 14, que é mandamento do Senhor? E aí? Você vai ficar com o seu pensamento? Você vai ficar com a sua ideia religiosa de sua igreja, fria e formal, que não está nem aí para a palavra? Você ainda vai continuar alimentando esse credo que foi levantado no meio das igrejas, mas sem nenhum respaldo bíblico? Mas esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, falando da vulnerabilidade que ela obtém. Também 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: semelhantemente vós, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem alguma palavra. Vê você? O seu ministério é esse: ficar em silêncio e ganhar as pessoas sem pregar a palavra. O seu testemunho, a sua vida diária, seu cotidiano, a sua vida que você demonstra no seu lar, no seu trabalho, no supermercado, dentro do ônibus, no ponto do ônibus, no metrô, na farmácia, no hospital, a sua postura feminil, cristã, é observada pelos demais, é observada pelos filhos, pelos parentes, e você acaba dando-lhes um testemunho público de sua própria vida. E, no entanto, as pessoas, se você for sal, as pessoas que estão ao redor de você
terão sede e desejarão ter a mesma vida, a mesma situação que você vive e queiram viver. As Escrituras se encaixam perfeitamente. As Escrituras se encaixam perfeitamente. Ambos os apóstolos, tanto Paulo como Pedro, tendo a mesma posição, disposição mental. Então observe que o Espírito Santo dizendo através de Pedro que as mulheres não podem pregar nem para seus próprios maridos, quanto menos pregar para os maridos das outras mulheres que estão ali sentadas ouvindo tal mulher. Mas o que vemos hoje nas igrejas são mulheres ensinando e usando de autoridade sobre os maridos. Tem mulheres nos púlpitos e homens nos bancos. Tem mulheres pastoras, bispas, diaconisas, obreiras, evangelistas. E isso é uma apostasia em nossos dias. Isto prova que há uma decadência e uma queda total do sistema denominacional que tem adotado essas doutrinas que são preceitos e dogmas humanos sem nenhum apoio escriturístico na palavra. Isaías bem profetizou que as mulheres dominariam sobre o povo de Deus, mas o Senhor Deus diz: ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Isaías 3, versículo 12. Veja essa profecia, amigo leitor, amigos irmãos, ouvinte desta mensagem. As mulheres guiando o povo de Deus e Deus dizendo que o seu povo está sendo enganado e seus caminhos retos e justos sendo destruídos. Mas Jesus nos exortou há muito tempo dizendo que o caminho da salvação é apertado e infelizmente são poucos os que caminham para a vida. Mateus 7, versículo 13 e 18. Que Deus possa abençoar suas vidas, que Deus possa abençoar seus corações, até que nós possamos nos encontrar novamente com outra porção da palavra, com outra porção das Escrituras, para lhes ajudar dentro desse quadro tão importante nessas eras, tão deficiente que está o sistema religioso, e Deus tem vindo com uma mensagem restauradora para pôr em ordem as pessoas, para trazê-las de volta à palavra original. Deus abençoe todos vocês e estamos aqui para poder lhe ajudar. Se você quiser uma visita no seu lar, uma visita na sua casa, até mesmo na sua igreja, para uma exposição da palavra, para tirarmos as dúvidas, para sentar e conversar, ligue-nos 96840694 ou 86966476, ou faça-nos uma visita, Rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, Sarzedo. Cultos terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas, ou entre no nosso site www.ofundamentodafe.com.br ou www.radiofundamental.com.br. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.